Graças e paz, irmãos. Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias no Salmo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Salmo número 6. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a voz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém, irmãos. Vamos ser levados a Deus numa oração. Senhor Deus, Seu Pai, graça te damos, ó Deus, por estarmos na tua casa, por estarmos aqui em comunhão com os irmãos. Tivemos agora há pouco um momento de oração, onde podemos, ó Pai, estar compartilhando, ó Deus, os nossos problemas, as nossas vitórias e também, ó Deus, orando também pelo nosso próximo. Ó Deus, te agradecemos porque podemos estar junto com os irmãos e compartilhar isso e orarmos juntos, ó Deus. Te pedimos agora também por esse culto e por essa exposição da palavra que vai ser dada aqui. Que possamos, ó Pai, estar atentos e aprender mais da Tua palavra. Usa, ó Deus, o reverendo Danilo que estará à frente e estará ministrando, ó Deus, essa mensagem para nós. Nos abençoa aqueles que estão aqui e aqueles que também que estão em casa, ó Pai, que estão nos assistindo, ó Pai. É isso que eu te peço, te rogo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Nós vamos iniciar louvando essa canção e pedindo para que o Senhor santifique esse momento em que nós estamos aqui, nesse ajuntamento, reunidos para adorá-lo e engrandecer o seu nome. Vem, sopra sobre nós teu som, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te.
sopra sobre nós teu som. Reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que morreram e bendizeste, e a uma voz ofereceste seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No mover da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Amém. Fiquemos de pé. Vamos cantar que o Pai nos iluminou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nesse mundo, falando que Ele é o Senhor. Iluminou os nossos corações, nos enganou através da verdade, uniu-nos com seu amor.
Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá no Salmo de número 38. É o salmo alvo de nosso estudo nessa noite. Salmo 38. Atentemos para a leitura. Salmo de Davi, em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam os que quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos dás de estudar a tua palavra, porque tu te agradas de nós e tu falas aos nossos corações. Isso é um privilégio que tu nos dás, poder ter esse relacionamento íntimo contigo a ponto de tu te revelares a nós através do teu Filho Jesus, deixares para a gente essa palavra que é viva, eficaz e nos traz a instrução para viver em conformidade com o teu Evangelho. E tu nos dás ainda o Espírito Santo que nos habilita a poder entender os teus desígnios e também nos faz reconhecer as nossas próprias faltas, nos convencer do pecado que habita em nós, da tua justiça, do juízo vindouro, e assim também ter fé no teu Filho Jesus. Abençoa-nos então, Senhor, a entender a tua palavra, que esse seja um momento de edificação, de santificação e de inteira adoração a ti. Em nome de Jesus, amém. Esse é um dos salmos chamados Salmo penitencial. No livro de Salmos tem sete salmos penitenciais. A gente já viu 2 deles. A gente já viu no Salmo 6, que foi o salmo que nós lemos no início,
Vimos no Salmo 32, esse é o terceiro desse grupo de salmos, é o Salmo 38. Além deles, vai haver também o Salmo 51, o 102, o 130 e o 143. O que são os salmos penitenciais? São salmos que falam do pecado. Fala do pecado que habita no homem, do clamor à misericórdia a Deus por conta desse pecado que habita em nós. E existe sim nesses salmos um clamor pelo arrependimento. Se os irmãos atentaram para a leitura desse salmo, a gente vê que é um salmo que, quando a gente lê ele, né, na própria leitura, você lembra de um personagem. Vocês conseguiram identificar alguém quando leram o salmo? Quando eu li, né? Vocês acompanharam. Conseguiram lembrar de alguém na leitura? Não, Davi é citado, né? Aí fica fácil. Mas não é Davi. É Davi? Não, quem escreveu o salmo foi Davi, certo? Jó, perfeito. Quando a gente lê o salmo, né? Eu sei que é difícil quando alguém está lendo, às vezes a gente ficar só ouvindo, a gente não consegue identificar. Mas veja, esse salmo, ele lembra muito Jó. Veja o que diz o versículo 7. Eu não vou ler o salmo todo, tá? Mas veja como a gente consegue visualizar o que Jó diz no seu livro, do que acontece com ele. Versículo 7. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. No versículo 5. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. No versículo 11 e versículo 13. Veja, aquela questão dos amigos, né? Versículo 11 e versículo 13. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Versículo 13. Mas eu, como surdo, não ouço e qual mudo, não abro a boca. Versículo 2 também tem uma coisa muito próxima do que Jó vivenciou, né? Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Lembre que a cada momento que Jó falava de sua aflição, das doenças que ele tinha e de tudo que ocorreu na vida de Jó, né? Ele sabia de onde vinha. Ele não culpava outro, ele culpava o próprio Deus. Dizia que o Senhor estava em guerra com ele. O Senhor entesou o seu arco contra ele. Eram essas as palavras de Jó. O salmista aqui também fala dessa mesma maneira. Só que sim, o salmo não foi escrito por Jó, foi escrito por Davi, né? E aí a gente tenta achar algum paralelo em Davi e a gente não sabe, ao menos na história de Davi, nada que seja tão próximo nesse sentido, de Davi ter pego uma doença tão forte assim, como a semelhança da de Jó, né? Que alguns estudiosos vão até dizer que esse salmo parece estar descrevendo uma lepra. A gente não tem nenhuma informação sobre Davi tendo essa doença, né? E nada nesse sentido. Porém, diga. Sim. Jó é bem antes de Davi, tá? Jó, ele é da época, assim, os estudiosos vão dizer que ele é da época dos patriarcas, porque, veja, como é que se pode pensar nisso? Já que não tem nenhuma datação em Jó, né? Mas diz que Jó fazia sacrifícios pelos filhos, né? Como patriarca, ele intercedia pelos filhos. Então, Jó é bem anterior, realmente, a Davi. E aí sim, muito provavelmente Davi tinha conhecimento sobre a história de Jó, né? Mas aqui Davi coloca, o Salmo diz que é de Davi, a gente não encontra nenhum paralelo sobre a vida de Davi, né? Mas ainda assim a gente vai ver por que Davi escreveu isso. Diga aí, pastor. Isso. Fala mais alto que o pastor falou. Segundo os estudiosos, o Jó é o patriarca mais antigo do que se tem na Bíblia, né? Do Velho Testamento não, da Bíblia toda. Até os escritos de Jó são mais antigos até que os de Moisés. Que Moisés vai descrever o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O livro de Jó é mais antigo que isso, né? Certo? Pronto. Então, Davi ele vai descrever, a gente não vê paralelo na vida de Davi, mas ainda assim é mais geral do que simplesmente uma passagem pontual da vida de Davi. É muito interessante isso, porque quando a gente vai para os outros salmos penitenciais, como o Salmo 32 ou o Salmo 51, a gente vê que se refere a uma época da vida de Davi.
né? Vai ter Davi quando Natã o visita e o confronta contra o seu pecado com Betseba, né? O Davi quando se fez de amalucado na frente dos filisteus. Então a gente consegue identificar bem um contexto ali que foi escrito. Aqui não. O que aqui tem, simplesmente, depois de dizer que é Salmo de Davi, é em memória. Em memória de quê? Né? Não é em memória, né? Não é Davi depois que morreu. Não, é em memória. Dá a entender de fato que Davi quer nos fazer ter na nossa mente uma memória. Esse é o motivo desse salmo. Só vai ter 2 salmos que vai falar sobre isso em memória. E um desses é esse salmo penitencial, que Davi descreve o pecado como sendo essa doença, a semelhança da de Jó. E aí o paralelo é perfeito, porque a gente vai conseguir visualizar Jó e vai entender do que Davi está falando, né? Porque nós vemos aqui, se Davi coloca em memória do quê? E aí já começa a grande diferença entre Davi, a história de Davi e a história de Jó. Porque o Salmo 38, quando a gente vê, ele fala o tempo todo de uma coisa, de pecado. Veja o que ele diz no versículo 1. Já no versículo 1 ele já diz: não me repreendas, Senhor, na tua ira, não me castigues no teu furor. Ele sabe que ele é merecedor da ira, do castigo, né? Da repreensão. Então, a culpa nele. Coisa que a gente não via em Jó. Não é verdade? A gente tem do versículo 3 aqui: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por conta do meu pecado. Existe um reconhecimento aqui que ele é pecador. E alguma coisa foi feita por parte de Davi, né, que é o escritor do Salmo, que tornou ele merecedor daquilo. Então, toda aquela descrição do que a gente pode imaginar do que é de Jó, na verdade a gente vai tratar aqui como sendo, trazendo essa mesma imagem de Jó, o que ele sofreu, como sendo agora de um pecador que é merecedor de tudo aquilo que Jó viveu, não é? Versículo 4. Já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Versículo 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por conta do meu pecado. Então, é um pecador falando. É um pecador falando e que sabe que está sofrendo por conta do seu pecado. O que ele enfrenta é o castigo. Por isso, o Salmo 2, o versículo 2 vai dizer: crava-se em mim as tuas setas, a tua mão recai sobre mim. Ele vê que é Deus que está sendo o causador da dor dele. Ele sabe que é justo. Ele sabe que o que ele está sofrendo é por conta do pecado dele. A culpa não é de ninguém a não ser dele mesmo. Então aqui vai ser esse o assunto do Salmo, o pecado da gente, né? Davi vai colocar em memória justamente para que a gente se lembre do que é o pecado, o que o pecado faz, como o pecado trata o ser humano e como a gente pode então se livrar desse pecado. A descrição é exatamente de alguém doente. E a gente vai ver a que níveis são essas doenças. Veja que por ele se tratar de pecado, né, a gente vai ver as consequências desse pecado. E o Salmo já pode ser dividido dessa maneira, tá? A gente vai ver as consequências desse pecado no sofrimento. A gente vai ver a consequência desse pecado na separação que esse pecado faz nas nossas relações humanas e como esse pecado também ele vai nos indicar a necessidade de um Salvador. O que a gente vê aqui na consequência do pecado, a gente vê já que esse pecado ele atinge todas as áreas do ser humano. Veja no versículo 6, que ele descreve esse pecado como sendo de fato uma doença, além dos que eu já li, né? Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Veja, os irmãos vão reconhecer algumas fases de sua vida em que você realmente teve o sentimento de culpa, né? Culpa pelo pecado diante de alguma situação que você, muitas vezes, quando você erra com alguém, às vezes você não consegue encarar a pessoa, não é? Sua postura muda, você anda mais encurvado, você começa a andar cabisbaixo, aquilo vai definhando você.
a própria mudança que ele vai haver a ponto de chagas, de feridas, vai ser doenças que vão se manifestar no corpo por conta dessa culpa que ele carrega. Então, afeta o físico. Veja que também afeta o seu estado, a sua mente, no versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Ele fala até do seu coração batendo, palpitando muito forte. Bate excitado o coração, faltam minhas forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Existe, de fato, ele como um ser humano completo, está apagado, definhando, realmente por conta do seu pecado. Veja, é algo espiritual, né? Mas que se revela muito bem aqui, no nosso físico, no nossa integridade como ser humano. E é nesse sentido que é igual a Jó, não é? Muito parecido com Jó. Uma doença, uma culpa. Isso não basta, não fica apenas em si. Isso vai afetar seus relacionamentos humanos. Veja o que diz o versículo 11. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam longe. O pecado vai afetar essa relação também. Por conta disso que aconteceu, que não importa o que foi, não é dito em nenhum momento o que foi esse pecado, mas que esse sentimento, essa culpa, esse peso que ele carrega, esse castigo que Deus dá, vai fazer ele definhar na integridade do ser humano. Isso vai afetar as suas relações. Os amigos, seus companheiros que são próximos, eles se afastam. Eles não conseguem lidar com a pessoa dessa maneira. Os seus parentes também não conseguem ficar junto dessa pessoa. E aí entra o versículo 12. Veja, se é assim com os companheiros, os seus amigos e os seus familiares, o que dirá dos inimigos? Para os inimigos é uma oportunidade, né? Veja o que diz o versículo 12. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Veja, se o inimigo ele procura fazer mal e a pessoa já fez um mal, né, é um motivo perfeito para eles. Então, é uma oportunidade para eles se vangloriarem. E o Salmo também vai falar sobre isso, sobre eles se engrandecerem em cima daquele pecador. Versículo 16 ele vai dizer, vai pedir ao Senhor, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se alegrassem e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Ou seja, eles estavam buscando essa oportunidade. Quando foi dada, agora eles têm todo um motivo, né, digamos assim, para se vangloriar e se achar muito bom. E aí, qual é a resposta que o salmista dá? Versículo 14. Versículo 13 ele vai falar que como o surdo ele não ouve, como o mudo ele não fala. No 14 ele diz, sou com efeito como quem não ouve e cujos lábios não há réplica. Ou seja, ele descreveu os inimigos o acusando e se engrandecendo. Mas ele só pode ficar calado. Porque ele não tem o que dizer. Não tem como ele se justificar. Não tem como ele argumentar. Ele é culpado. Então, foi uma oportunidade que foi dada para os inimigos. Veja o que a culpa faz. O que o sentimento do pecado faz e como ele está para baixo. Que ele não tem como se defender. Tudo que ele faz é ouvir e aguentar. A outra consequência do pecado, então, é a necessidade que ele diz no próprio texto de que precisa de um Salvador. Ele não tem condições de se livrar sozinho. Perceberam? Ele está doente, sua alma está quebrada, sua mente definha. Agora, suas relações estão quebradas, não há ninguém por ele, né? Nem amigo, nem parente, nem companheiro, ninguém. Os inimigos se aproveitam disso, ele não tem como se levantar. Não tem outro lugar para você olhar quando está no fundo do poço, a não ser para cima. Ele olha para Deus. E aí no versículo 15, ele diz, pois em ti espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Versículo 21, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Versículo 22, ele reconhece quem é o Senhor para ele. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Veja como é grande tudo isso, porque embora ele esteja nesse estado deplorável, humanamente falando,
ele tem uma esperança. Ele tem uma solução. E aqui entra várias coisas que a gente pode afirmar. Quer dizer, porque a gente pode imaginar que nosso estado de tristeza, de fraqueza, de abandono, nosso pensamento, né? Será que isso enfraqueceu a nossa fé? Nós não temos fé quando estamos assim? Esse salmo vai mostrar que nós temos. Quando você, na sua situação terrível, que você não consegue se livrar, encontra ali olhos e um motivo para olhar para Deus, clamar a Ele, esperar nele e reconhecer que Ele é quem pode lhe livrar, a fé está presente. E é uma fé forte. A palavra nunca nos disse que nós deveríamos ficar sempre fortes e inabaláveis. Sim, Jesus reclamou muito da pouca fé dos discípulos por olharem as circunstâncias, o vento e a tempestade e tirar os olhos dele, né? Ele vai reclamar, homens de pequena fé, porque vocês duvidaram. Mas ainda existe fé quando você clama ao Senhor, quando você busca a Ele. Pode estar enfraquecida, pode estar quebrada, pode estar pequena, mas ainda assim, como o Senhor disse, uma fé pequena, mesmo que seja ínfima do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de movimentar montanhas. Então, existe fé nessas situações. Quando nós clamamos ao Senhor, a nossa fé está revelada nisso. Quando nós reconhecemos que nós não temos forças para aquilo, nós estamos colocando a nossa fé nesse Deus. Isso é valioso, porque é um grande alívio a gente saber que tem esse Senhor e Salvador, para momentos assim que são momentos que nós vamos passar. Nós somos pecadores, nós somos falhos, somos fracos, nós vamos vivenciar momentos nesse sentido, nesse mesmo nível. Momentos de ficar realmente de cabeça baixa e a gente sentir vergonha daquilo que nós fizemos, daquilo de onde estávamos, daquilo que falamos, mas ainda assim o Senhor nos concede essa oportunidade de não ficar ali, se nós olharmos para Ele, reconhecermos os nossos pecados e nós confiarmos que Ele pode nos livrar. O Senhor nos dá isso. E o que Davi quer mostrar com esse salmo não é necessariamente que ele passou pela situação de doença, de chagas ou de lepra ou algo do gênero, mas ele passou por sentimentos de pecado que definharam a sua carne, a sua mente e o seu espírito se viu quebrado. E que ele se afastou de pessoas e inimigos se aproveitaram disso. Ele passou por tudo isso. E a sua atitude nesses momentos foi reconhecer que ele tinha um Salvador. Ele tinha que esperar esse Salvador. E que esse Salvador, naquele momento, estava lhe castigando. E ele era justo por isso. Toda a dor que Davi sentia, ela era justa, porque Deus é santo. E tudo o que ele concedeu ao seu servo não deveria ser retribuído da forma de pecado. Mas foi assim que ele retribuiu e é assim que nós retribuímos. Quando Davi nos lembra e diz que esse salmo é em memória, ele está querendo colocar na sua mente, não esqueça do que é o pecado. Não esqueça os efeitos do pecado, as consequências do pecado, que você vai adoecer em si, você vai quebrar o que você tem de relacionamento, você vai se afastar de todo mundo. Mas ele também vai dizer, mesmo assim, você ainda tem uma esperança. Mas não esqueça do pecado. Se você vivenciou momentos assim, de culpa, de peso em sua alma, de lembranças, de coisas que você não consegue se livrar, mesmo muitas vezes você tendo pedido perdão, e o perdão do Senhor lhe alcançou, não tenha dúvida. A Bíblia nos garante isso. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. O Senhor nos garantiu isso. Mas muitas vezes a gente é tão duro, é tão terrível com nós mesmos. A gente não se perdoa. Aquilo passa, né? O Senhor diz que lança no mar do esquecimento as nossas iniquidades. Mas ainda assim a gente não se perdoa, aquilo continua voltando à nossa mente. Não tenha dúvida, o inimigo se aproveita disso, ele vai
fazer sempre voltar porque ele quer você embaixo, ele quer a sua fé quebrada, ele quer você andando cabisbaixo, ele vai sempre trazer situações para se aproveitar disso que você ainda sente. E aí você vai continuar nessa. Entenda uma coisa, nós somos humanos, todo mundo passa por isso. Mas lembre que isso afeta a sua fé. Por mais que você ore a Deus para se livrar disso, para que Ele tire sua mente e continue orando, você precisa realmente se livrar disso. Porque se Deus lhe perdoou, você não tem direito de não se perdoar. Não é verdade? Se o Deus que lhe criou, que lhe amou, que deu seu próprio filho para morrer por você, lhe perdoa, sendo ele o principal ofendido por aquele seu pecado, por que você não se perdoa? Tenha isso na sua mente. E trabalhe isso de fato com o seu Deus em oração, de joelhos no chão, para que o Senhor faça você vencer aquilo que o seu pecado lhe causou. A palavra de Deus nos garante que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Você mesmo não é capaz de separar do amor de Deus por você. Você com o seu pecado, transgredindo a lei, não é capaz de separar isso que Deus colocou. Ele continua lhe amando, lhe dando essa oportunidade de resgate e de graça. Mas esse daqui precisa sempre ser lembrado. Aquilo que você passou, se você já passou e ficou dessa maneira, você sabe os efeitos do pecado sobre sua vida. Não esqueça. Não esqueça. Os irmãos sabem que eu passei por uma situação parecida nesse tempo de pandemia, né? E eu vou abrir um pouco assim, porque essa é uma das minhas orações quase que diárias. Eu digo ao Senhor, não me faça esquecer o que eu senti. Porque a gente não pode esquecer. Eu sempre orei para que não me deixe para baixo, né? Não me deixe perdido, perder a fé, negar ou qualquer coisa nesse sentido. Não é que eu queira que essa lembrança me define, me bote para baixo, mas que ela sempre esteja para que não me deixe cair novamente. Que esse sentimento, aquela lembrança do que eu passei, não fique no passado e eu esqueça. Porque se de fato a gente esquece, muitas vezes a gente pode voltar a fazer. A gente pode voltar a ter os mesmos sentimentos. E é bom que a gente se lembre. A palavra do Senhor nos ensina muito sobre isso, sobre a gente guardar na memória. E a gente ter na memória aquilo que nos dá esperança. E o pensar no que tem esperança não é necessariamente pensar só nas coisas boas, não é ter um pensamento positivo, mas pensar de onde nós viemos. Nós éramos escravos do pecado. Por que é que o Senhor sempre ensina ao povo? Vocês eram escravos no Egito. Eu guiei vocês. Eu dei maná, eu tirei água de pedra, eu dei codornizes. Eu sustentei vocês, criei uma aliança com vocês. Vocês transgrediram a lei, mas ainda assim eu sempre renovei a lei com vocês. É importante a gente lembrar de onde nós viemos, o que fizemos e os nossos pecados e de como o Senhor nos perdoou. Porque, de fato, quando você encara isso, você se sente constrangido diante do amor de Deus. O amor de Deus é muito grande. É tão grande que ele não, de fato, não se afasta de você. Não permite que você fique afastado dele. Ele faz com que você volte. E aí você percebe como o seu amor cada vez é maior, que você nem tinha noção o quanto era grande. Tenha em memória isso, que o pecado ele traz a você uma situação de morte, de doença. Ele lhe encurva, ele tira totalmente a sua alegria. As consequências do pecado é tirar a sua sanidade, independente de onde ela esteja, o seu corpo sã, a sua mente sã, para que você esteja cada vez mais longe desse Deus e lhe coloque no chão, para que você não encontre razão para servir a esse Senhor. Mas a palavra do Senhor nos garante também que o Senhor nos dá esperança em Cristo. E ele também nos diz para nós entendermos de fato o que é o pecado, para que a gente não recaia o tempo todo no pecado. Veja o que diz 1 João 2, versículo 15 e versículo 16.
1 João 2, de 15 a 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Certo. Veja que no início, bota no início, Guilherme, por favor. Não ameis o mundo. Né? E outro texto também vai falar, eu achei que era isso, eu acabei perdendo. Mas outro texto também vai falar sobre não pequeis. Né? O Senhor Jesus vai dizer isso também, né? Não pequeis, mas se pecares, sabes que tem um advogado junto ao Pai. Veja, esse não ameis o mundo, ele traz uma ideia do seu texto original de uma coisa de que não é que você vai amar, é como que você já ama, é um ato contínuo, ou seja, é como que dissesse, pare de amar o mundo, não pequeis, pare de pecar, eu sei que vocês amam o mundo, eu sei que vocês amam o pecado. O pecado, ele traz essa sensação, esse sentimento de coisa boa, porque senão ninguém pecava, né? Depois ele vai se mostrar algo terrível, mas de início ele faz justamente isso. Tiago capítulo 1, versículo 14, versículo 15, ele fala sobre o surgimento do pecado no nosso coração. Tiago 1, 14 e 15. Vê o 13 antes. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Você peca por conta de sua própria cobiça, vem de você. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Romanos 6, 23 vai falar isso também, que o salário do pecado é a morte. E é isso justamente que o pecado é. É a morte. Cristo vai vir e vai dizer que ele é a vida. Cristo é a vida. O contrário, percebe? O que Cristo veio fazer foi justamente nos quebrar dos laços da morte para que nós tivéssemos vida, porque nós estávamos assim, imersos em morte. E o Senhor nos traz para a vida. O pecado, então, ele precisa ser lembrado para que tudo isso se afaste de nós. A gente precisa lembrar das consequências dele e o que nós passamos por conta dele, para que a gente não volte para ele. Né? E até, abre aí, 2 Coríntios 2, segura aí um pouquinho, 2 Coríntios 2. A palavra lá em 2 Coríntios vai nos falar a respeito da disciplina eclesiástica que deve haver na igreja. Veja o que diz, 2 Coríntios 2, de 5 a 8. Ora, se alguém causou tristeza, isso é Paulo escrevendo aos Coríntios, tá? Uma igreja. Se alguém pecou, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria. Pode continuar. É até o versículo 8. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O que é que ele está dizendo? Segura aí que vai ter mais. O que é que ele está dizendo? A disciplina é necessária, a gente viu aqui. A ira do Senhor, o castigo do Senhor é necessário. Em nenhum momento ele vai dizer para que não haja disciplina. Uma das marcas da igreja sadia, fiel ao Senhor, é a disciplina. Mas a disciplina, ela deve ser feita de modo correto. Veja, a disciplina que basta a punição pela maioria, mas não escanteiem o pecador. Não diminuam ele. Não joguem ele fora. Confirmem o vosso amor para com ele. Ele precisa, nesse momento de maior fraqueza, pode ter certeza, Satanás vai se aproveitar disso, como os inimigos se aproveitam. E é isso que a continuação do texto vai dizer lá no versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Perceba,
A disciplina é uma marca da igreja fiel ao Senhor, precisa existir. Mas é como tudo, né? Precisa de si muito fervor, muita sabedoria, muita oração e amor, porque a intenção é resgatar aquele que pecou. E se aquele que pecou, de fato, ele se arrepende dos seus pecados, ele está numa situação muito parecida com a do Salmo 38. Ele precisa ser abraçado pela igreja, não de forma a passar a mão por cima do pecado, não de forma a deixar tudo de lado, ou não enxergar que o real sentido do pecado e o que ele pode causar. Entender que o pecado é pecado e sua natureza é destruidora da própria igreja e do próprio corpo de Cristo, porque ele leva à morte. Mas ele também tem que ser amado como corpo de Cristo, que como que num membro onde existe um membro que está doente, precisa ser sarado. E a dor, o corpo sofre junto com aquele membro que precisa ser sarado. Isso. Isso. Uhum. O que o pastor falou, falando agora para quem está em casa, é que ele lembrou do texto de Salomão, que fala sobre não disciplina teu filho, não a ponto de matá-lo. A aplicação é perfeita, porque é justamente isso que acontece na igreja. Se a disciplina for feita de forma cruel, sem o amor, o que de fato você vai fazer é matar aquele membro. E a gente sabe que isso acontece. Nós conhecemos pessoas muitas vezes que saem ressentidas da igreja, às vezes porque não reconheceu o seu pecado também, né? Acontece isso, precisa haver o reconhecimento e o arrependimento. Mas muitas vezes, às vezes também é um maltratamento do que acontece dentro das igrejas. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Que não cabe só à liderança, tá? É toda a membresia que precisa fazer isso. Enxergar dessa maneira. Então, o pecado traz isso, traz esse rompimento, mas há também o resgate. O que Davi quer nos lembrar desse salmo é que a memória para quê? Para que você não peque. É memória para que você não entre no pecado como você um dia já entrou, para que você não peque mais, para que você abandone o pecado se você está nele, para que o inimigo não tenha vez sobre você. O inimigo é o próprio Satanás, o inimigo de nossas almas, para que você não sofra a ira de Deus, a merecida ira e o peso de sua mão, o castigo, para que você não sinta uma parcela, nem que seja mínima, do sofrimento que Cristo enfrentou na cruz. Porque quando Cristo estava ali, ele estava carregando todo o nosso pecado e o de todos nós ali. Ele se fez pecador mesmo não sendo pecador, carregando o nosso pecado. E se você achou esse salmo muito parecido com Jó, ele é muito parecido com Cristo também. E lembrando desse salmo, eu vou pedir que a gente abra lá em Isaías, no capítulo 53. E depois vocês podem até fazer esse exercício em casa também, tá? Releia o Salmo 38, compare com Isaías 53 e você vai ver que existe um paralelo muito grande, porque o Salmo, de fato, ele está falando não de Davi nem de Jó, mas do próprio Cristo. Porque Cristo vivenciou tudo isso, com uma diferença enorme. Não era dele o pecado que estava lá, era o seu, era o meu. E Cristo sofreu tudo isso. Veja o que diz 52 ainda no versículo 14.
Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto era muito desfigurado. Compare lá com todas as chagas e feridas que existia no salmista. Mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. E assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Vamos pular aí o versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, veja o que o Salmo 38 falou, que as chagas afastaram os seus amigos e os seus companheiros. E aqui diz, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linguagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse é Cristo. Esse é Cristo, aquele de quem o Salmo clama, porque o Salmo ele é uma oração. Ele ora a ele e ele conclui dizendo: Senhor, minha salvação. O Senhor é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é a salvação de seu povo. Foi para nos livrar desse peso do pecado que Cristo morreu. E sempre, se você se vê imerso a ele, porque não há homem que não peque, não há ser humano que não peque. Clame a esse Deus, ao nosso Senhor Jesus, que sabe o que é padecer e que entregou a sua vida por você. Aceite o perdão e clame ao Senhor para que ele lhe livre de todo mal. Que o Senhor nos abençoe. Vamos chamar o grupo de louvor.
De pé, meus irmãos, dando graças a Deus pelo estudo desta noite. O reverendo Danilo se referiu muito a Jó. Leia o capítulo 19 de Jó, muito parecido com este salmo, capítulo 19 de Jó. A beleza que está lá quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, mas depois de falar de todas as suas chagas. Muito obrigado, reverendo Danilo, e nossa gratidão a Deus pelo culto, pela presença dos irmãos e pela mensagem, o estudo da palavra desta noite. Meus irmãos, na reunião do conselho domingo passado, ficou decidido, entre outras coisas, que nós vamos fazer uma Assembleia Geral extraordinária para a eleição de diáconos. 4 diáconos nossos estão vencendo-se e a nossa congregação da Cidade Tabajara quer eleger mais um. Então, o conselho vai dar prazo até o dia 22. E vai sair no boletim, os irmãos domingos vão ver os nomes dos diáconos que estão com seus mandatos vencendo-se, mas para que eles sejam reeleitos, se os irmãos quiserem, terão que ser reapresentados. Mas não somente eles, apresentar eles, tanto os outros. Ou seja, vaga para 5 diáconos, 4 que estão vencendo, são 4 vagas, e mais uma vaga
que está se abrindo para a congregação. Os irmãos entenderam? Porque na congregação tem um que está com o seu mandato vencendo. E aí está se pretendendo mais um lá. Então 2 seriam para a congregação e os 6 aqui. Os irmãos vão ver isso no boletim. Então, fica até o dia 22 para a apresentação de nomes, 22 de fevereiro, porque no dia 29 a gente se reúne aqui, o conselho, para aprovar ou não esses nomes, e a eleição seria no primeiro domingo, já está marcada, convocada para o primeiro domingo de março. Esse ano nós vamos ter algumas assembleias, os irmãos vão saber disso, certo? Depois, outras assembleias que nós vamos ter. Talvez seja o ano que a gente vai ter mais assembleias da igreja. Vai ser a Assembleia de Deus, mas não deixa de ser de Deus. É da igreja. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada bigúmia. Nós te agradecemos pelo estudo, Senhor, desta noite, e nós te pedimos em nome, para a glória do Senhor Jesus, que tu nos ajude, Senhor, a viver uma vida cristã consentânea com a tua vontade. Dá-nos, Senhor, porção dobrada do teu Santo Espírito, para que nós possamos nos manter sempre de pé. Mas, Senhor, se cairmos, que tenhamos a humildade de te buscar para que tu possas nos levantar. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua boa mão. Perdoe e esquece os nossos pecados. Nós choramos, nós te agradecemos pela mediação unicamente válida de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós, irmãos amados, sobre todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.